Olá pessoal, vamos começar mais um Gestão na Prática comigo, Roberto Gordilho. Hoje nós vamos falar sobre estratégia. O tema de hoje é Tudo Começa na Estratégia. Nós vamos ver por que a estratégia é importante e quais os passos que você deve ter para elaborar uma estratégia de sucesso, seja para a sua área, seja para a sua organização, porque a estratégia é importante para todos. Inclusive, uma questão importante é, esses mesmos passos que nós vamos falar, vale a pena você pensar em fazer para você como profissional. Afinal de contas, não canso de dizer, você é seu melhor produto, você SA é seu principal produto. E hoje nós vamos falar sobre estratégia. Então pensa só, estratégia para sua organização, estratégia para sua área, estratégia para sua vida profissional. Tudo isso você vai aplicar os mesmos conceitos, não muda nada, você só vai ajustar o tema, mas os conceitos são exatamente iguais. E nós vamos já começar aqui já pensando na nossa estratégia. Mas antes de começar, vamos lembrar as regrinhas do nosso Gestão na Prática. Nós temos um tema por semana, essa semana estratégia, tudo começa na estratégia para contribuir com o seu desenvolvimento. As aulas serão publicadas sempre às terças-feiras às 11 horas e ficarão disponíveis por uma semana, até a próxima terça. Então, se você está vendo essa aula hoje, saiba que ela estará disponível até a próxima terça-feira. Na próxima terça-feira entra a próxima aula e essa aula some, porque você tem que assistir dentro da janela. Disciplina é uma questão fundamental se você quer ser um gestor extraordinário da saúde. Então vamos começar a treinar a disciplina assistindo as aulas dentro da janela que elas estão disponíveis. E sempre haverá uma aula disponível no canal. Lá no canal G Saúde no YouTube, onde você está assistindo aqui agora, sempre vai ter a última aula disponível. Então vamos juntos falar sobre estratégia. Tem uma frase do Henry Kissinger que ela é muito significativa quando nós falamos dessa questão de estratégia. Ele diz o seguinte: se você não sabe para onde vai, todos os caminhos te levam para lugar nenhum. Olha que frase profunda, porque efetivamente nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Se nós não sabemos onde nós queremos chegar, não faz nenhuma diferença onde a gente chega. Imagina você dirigindo, você saiu no seu carro, você vai para onde? Não sei. Você vai chegar onde? Em lugar nenhum. Ou em todo lugar, mas na prática, lugar nenhum. O que interessa é você saber claramente onde você quer chegar, até para que você possa corrigir o rumo durante o percurso, durante a jornada. É fundamental que você estabeleça onde você quer chegar, seus objetivos e metas, e que você acompanhe esses objetivos e metas para que você possa efetivamente garantir que você vai alcançar os resultados desejados. Isso é igual aquele profissional que vai levando a vida, utiliza o modelo de gestão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e depois reclama que não alcançou seus objetivos. Tá, mas como é que você alcançaria seus objetivos se você não definiu quais eles eram? Então você está definindo o quê? Depois que você chega, você diz que não alcançou ou que alcançou, não faz nenhum sentido. Por isso é importante você ter uma estratégia clara que lhe defina onde você quer chegar. Ah, Roberto, eu posso mudar de rumo pelo caminho? Claro, você pode tudo, você pode mudar o rumo, você pode mudar o caminho, você pode mudar a estratégia, você pode tudo. O que você não deve, até pode, mas não deve, é não saber para onde vai. É a cada dia não ter um caminho claro, não ter um objetivo claro para direcionar seus esforços para alcançar aquele caminho, tá? Então existem muitas definições de estratégia. A que eu mais gosto de todas é o seguinte: estratégia é um programa geral para atingir os objetivos de uma organização e, portanto, o desempenho da sua missão. Olha que nós temos 3 palavras importantes aqui. A primeira é programa. Então, estratégia é um programa para atingir os objetivos. Ou seja, eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter uma organização, eu tenho que ter um programa a ser seguido para atingir os objetivos definidos. Então, eu tenho que saber o seguinte: para que é que esse programa existe? Esse programa existe para atingir determinados objetivos. Esse é o jogo. E esses objetivos existem para quê? Para alcançar o desempenho da missão da organização. E aí, quando eu falei de planejamento de carreira, quando eu falei de você SA,
para para o desempenho da sua missão pessoal, da sua área, da sua organização. Então, quando a gente fala em estratégia, nós temos que pensar que é um programa, ou seja, um conjunto de ações estruturadas para atingir objetivos que vão direcionar para o desempenho da missão da organização, da área ou de você, SA, da sua vida. Porque todos nós precisamos muito saber para que é que nós estamos aqui, o que é que nós queremos ser hoje, o que é que nós queremos ser amanhã. Nessa definição, a palavra programa implica em um papel ativo, consciente e racional desempenhado por administradores na formulação da estratégia. Olha outras palavras importantes também aqui dentro desse sentido. A palavra programa implica num papel ativo, ou seja, nada de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou efetivamente tomar decisões, eu vou me dirigir, eu vou trabalhar para que algo aconteça. Então ele é um papel ativo consciente, eu decidi ele, não veio do além. Foi uma decisão consciente e racional. Eu analisei cenários, eu analisei hipóteses, eu analisei situações e tomei uma decisão. Desempenhada por administradores, cada pessoa que está gerindo, fazendo a gestão, ele é um administrador na formulação da estratégia da organização. Então, resumindo, a palavra programa aí implica em que você vai tomar uma decisão consciente e racional. Para quê? Para você formular o plano para entregar o resultado, a meta que você definiu para a sua organização, para a sua área ou para a sua vida pessoal. A estratégia estabelece uma direção para a organização em termos dos diversos objetivos e orienta o aproveitamento dos recursos para a organização seguir em direção a esses objetivos. Aqui nessa frase nós temos uma questão muito significativa, que é o seguinte: nenhuma organização hoje em dia, e eu desconheço alguma, tem recursos infinitos. Todos os recursos são finitos, eles acabam, eles têm limitações. Então, o que é o principal ou um dos principais fatores quando nós falamos de estratégia? É que ele vai direcionar o uso dos recursos, ou seja, eu vou direcionar todos os meus recursos físicos, psicológicos, intelectuais, imateriais, todos os meus humanos, para quê? Para alcançar o objetivo. Eu vou reduzir o índice de dispersão desses objetivos. E isso é muito importante. Por quê? Porque no mundo em que nós precisamos maximizar os resultados, quanto melhor eu uso meus recursos, mais resultados eu vou conseguir alcançar com aqueles mesmos recursos. E aí você tem que levar em consideração o que é um gestor extraordinário da saúde? É um profissional que entrega resultados acima da média de forma contínua e consistente. Então, quando você sabe para onde vai, você consegue direcionar todos os seus recursos para que você entregue o resultado que está sendo buscado, que está sendo procurado pela organização, que é o desempenho da sua missão, que foi estabelecido também dentro do plano estratégico. Olha como tudo se alinha. Eu preciso ter uma missão, essa missão tem que estar desdobrada em estratégias para alcançar essa missão, essa estratégia tem que estar desdobrada em planos que vão me ajudar a realizar a estratégia, entregar os objetivos e metas definidos e alcançar a missão da organização. Então, tudo está alinhado e é por isso que eu digo, tudo começa na estratégia. Por que tudo começa na estratégia? Porque se você não sabe para onde vai, todos os caminhos te levam para lugar nenhum. Então, onde é que eu tenho que começar? Eu tenho que começar efetivamente sabendo o seguinte: onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero fazer? Para a partir daí entender quais são os recursos que estão disponíveis e utilizar esses recursos da melhor maneira possível. E aí tem o talento, a habilidade de gestão, a habilidade do gestor para entregar esses resultados. Então, por que é que estratégia é importante? Tá? Em primeiro lugar, porque pensar estrategicamente é fundamental para quem quer alcançar o sucesso empresarial. Eu vou até mais longe, para quem quer alcançar o sucesso, sobrevivendo às mudanças constantes do mercado e desse mundo doido de transformação que nós estamos vivendo. Então, se eu não penso estrategicamente, se eu não analiso o cenário, se eu não monto uma estratégia,
eu vou ficar feito guardanapo ao vento. Para onde o vento vai, ele bate. Para onde o vento bate, ele vai. O vento bateu para lá, ele vai para lá. O vento bateu para cá, ele vai para cá. E isso não é uma ação esperada de um gestor responsável como você. A ação esperada é que você saiba exatamente onde você quer chegar, que você tenha suas metas, desdobre suas metas e mobilize sua equipe, todos os recursos para que você alcance essas metas. Afinal de contas, não vou cansar de repetir, o que é um gestor extraordinário da saúde é um profissional que entrega resultados, bate metas de forma contínua e consistente. Tá? Uma outra questão importante é o seguinte, muitas empresas nascem e crescem de forma desordenada, vai nascendo, vai fazendo, podendo até sobreviver por longo período no mercado. Nós estamos vendo isso. Dentro da saúde, a saúde é uma área clássica, cheia de exemplos desse tipo. Quantos hospitais nasceram e não têm 50 anos, 70, 100 anos sem ter nenhum planejamento? Ele foi simplesmente respondendo às demandas do dia a dia. No mundo como nós vivemos até alguns anos atrás, onde existiam poucas mudanças, isso era possível. Hoje em dia, o processo está mais complexo. Por quê? Porque nós estamos vivendo muitas mudanças nos aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, mercadológicos e outros. Então é importante que você esteja preparado para responder a essas mudanças. Quanto mais o mundo se tornar volátil, quanto mais o mundo se tornar complexo, mais importante vai ser a sua estratégia, vai ser você ter uma estratégia definida, seja para a sua vida pessoal, seja para a sua vida profissional, seja para a sua área, seja para a sua organização. Tá? Então, o que é que acontece? Formular um caminho, formular uma estratégia vai te fazer sentir menos o efeito dessas mudanças. E quando eu falo sentir menos, não é porque você vai sentir pouco, é porque você vai estar mais preparado para reagir a elas. O que vai mudar é somente isso, o que vai mudar é que você vai estar muito mais preparado. Tem um general americano chamado Dwight Eisenhower, ele dizia o seguinte, que todo plano é perfeito até o dia que começa. A partir do momento que ele começa a ser executado, começam os problemas. Mas planejar é muito importante. A arte de planejar é muito importante. Por quê? Porque me deixa mais preparado para reagir a tudo que não previ naquele plano original. Então, a arte de planejar, ela é fundamental se você quer ter sucesso. Se você quer ter sucesso, você precisa definir para onde você vai, qual o seu caminho. E as reestruturações podem ser na forma organizacional. E aí, pulei aqui uma parte, tá? Então, atualmente é fundamental repensar a forma de operação, a forma como nós estamos considerando e arrumando o nosso modelo de operação. Nós temos um cliente cada vez mais empoderado, nós temos a remuneração por valor avançando lentamente mais, avançando de forma consistente. Nós temos mudanças tecnológicas, nós temos um excesso de oferta de profissionais médicos cada vez maiores que está transformando a saúde também. Todo esse caldo está transformando muito fortemente o cenário da saúde do Brasil. Principalmente as novas tecnologias e o empoderamento do cliente que está ali casado, porque o empoderamento do cliente está vindo muito fortemente do volume de informação que esse cliente passou a ter. No ambiente de constantes mudanças, pode ser necessário efetivar processos de reestruturação para sobrevivência e competitividade. Como é que eu vou saber efetivamente se eu preciso me reestruturar, o que eu preciso me reestruturar, se eu não tiver uma dimensão do mercado, se eu não tiver uma análise de cenário, se eu não tiver um entendimento mais claro do que o mercado está demandando de serviços, quem é meu concorrente, como é que eu vou me posicionar? Tudo isso é estratégia, tudo isso é definido no momento da estratégia. As reestruturações podem ser na forma organizacional, financeira, produtos, serviços oferecidos pelo mercado. Nós estamos num momento histórico da saúde em que a demanda da sociedade deixou de ser apenas tratamento e cura e passou a ser prevenção e promoção da saúde. As pessoas querem viver mais e melhor e estão dispostas a pagar por isso. Cada vez menos nós vamos ter pessoas dispostas a pagar apenas
por tratamento e cura ou um seguro-saúde que você só usa raramente de vez em quando. O que nós queremos não é usar o seguro-saúde, o que nós queremos é que a seguradora, eu estou falando nós no sentido não de Roberto Gordilho, mas de sociedade, nós queremos que as operadoras de saúde e as seguradoras, elas nos ajudem a ter uma qualidade de vida melhor. Isso vai reduzir o seu custo, isso vai melhorar o relacionamento com o seu cliente e as instituições, os hospitais, precisam estar atentos a esse movimento. E isso é o que? Pensar estrategicamente. É olhar a próxima curva, é olhar o que o mercado está demandando e tentar ajustar a minha oferta de serviços a essa demanda do mercado. Porque uma das coisas importantes que a saúde está entendendo é que as organizações de saúde são organizações empresariais que existem para atender a demandas de mercado. E o mercado de saúde é um mercado gigantesco, crescente, que não vai diminuir, só vai crescer, mas não vai ter espaço para todo mundo. Ele vai ter espaço para as organizações que conseguirem identificar o que a sociedade, o que o cliente está querendo comprar e ajuste a sua oferta de serviço para essa demanda. Isso é cada vez mais relevante e isso é o que? Pensar estrategicamente. Nós precisamos entender o que o mercado quer, o que a sociedade quer e ajustar a nossa oferta de serviços a essa demanda. Tá? Quando é que é elaborada a estratégia? A estratégia é elaborada durante um evento normalmente anual chamado planejamento estratégico. Quase todas as organizações com quem eu tenho tido contato elaboram o seu planejamento estratégico. Esse não é definitivamente o problema. Uns melhores, uns piores, uns com mais experiência, outros com menos experiência, uns sozinhos, outros com consultoria, mas todo mundo faz. Tá? Vou generalizar aqui um pouco, porque quem não faz um planejamento estratégico, a organização que não faz um planejamento estratégico hoje, ela é a exceção da exceção da exceção. Normalmente, as organizações se reúnem uma vez por ano para elaborar a sua estratégia. Mas agora nós vamos falar o quê? Vamos falar rapidamente aqui do planejamento estratégico. Por quê? O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é o pensamento sistêmico e estruturado para que uma instituição defina e alcance os objetivos previamente traçados. Eu só posso alcançar o objetivo se eu souber qual é. Então eu vou definir o objetivo e alinhar as ações, os recursos e a estratégia para alcançar aqueles objetivos. Para um hospital, que também deve ser visto como um negócio, o planejamento se torna uma ferramenta primordial para o equilíbrio entre atendimento de qualidade e gestão e atendimento de qualidade e a gestão efetiva de recursos. Afinal, saúde não tem preço, mas com a mais absoluta certeza tem custo e o custo não é pequeno. O custo é muito alto. Por isso é importante saber para onde vai, onde você quer chegar. E eu estou falando de saúde, eu estou falando de hospital, eu estou falando de operadora, eu estou falando de clínica, mas também eu queria que você pensasse que é importante você aplicar esses mesmos conceitos à sua vida pessoal. Por quê? Porque você fazer um planejamento eficiente da sua vida profissional, da sua carreira, é fundamental. E quais são os passos? Como é que se elabora um planejamento estratégico? Um planejamento estratégico, ele tem alguns blocos de ação. Então vamos ver, está aqui um quadro geral, tá certo? Que exemplifica num único slide, numa única imagem, como deve ser elaborado um planejamento estratégico. Então você vai começar pela aqui, definição da ideologia, negócio, missão, visão e valores da organização. Qual é a missão da organização? Qual é o negócio da organização para cumprir essa missão? E por que definir a missão e definir o negócio é importante? Porque nós não estamos falando de organizações que simplesmente vivem. Toda organização, seja ela empresarial, seja ela do terceiro setor, ela tem um negócio que é como ela monetiza a sua atividade para entregar e cumprir a sua missão. A sua missão é a razão de existir da organização. Por que é que essa organização existe? Qual é a sua missão dentro da organização como uma área? Qual é a missão da organização? Qual é a missão sua como profissional, como gestor? Todas essas missões têm que estar alinhadas. A partir do momento que você sabe por que uma organização existe, qual é o bem que ela quer trazer para a sociedade, eu vou definir o quê? Quais são os valores que norteiam a entrega dessa missão. Então o valor é integridade, credibilidade, referência, pensamento no cliente, foco no cliente. Quais são os valores que norteiam a sua operação? E você vai definir missão, você vai definir valores e você vai definir a sua visão de longo prazo. Hoje, longo prazo é 5 anos.
5 anos, pessoal, é uma eternidade hoje, com essas transformações todas que estão acontecendo no mercado. 5 anos, exercitar esse modelo de visão de 5 anos é uma eternidade. Nós precisamos cada vez mais exercitar isso e olhar. Agora, vamos definir a missão de 5 anos, a visão de 5 anos, a visão de 3 anos e a visão de 12 meses. Por quê? Para eu chegar aqui em 5 anos, onde é que eu tenho que estar em 3? Onde é que eu tenho que estar em 12 meses? E isso vai direcionar as nossas ações. A partir daí, nós temos um segundo bloco de análise, que é o quê? Direcionadores da estratégia. Aqui começa efetivamente o trabalho estratégico. A questão da ideologia ela é fundamental, ela é muito importante dentro do aspecto de definir a estratégia. Por quê? Porque a estratégia existe para garantir que uma determinada organização ou área, ou você na sua vida pessoal, vai cumprir a sua missão. Para que é que você existe? E aí nós vamos, dentro dos direcionadores da estratégia, fazer análises de ambiente. Nós vamos analisar o quê? Primeira coisa que nós vamos analisar é a estratégia vigente. Quais são os meus objetivos atuais? Esses meus objetivos atuais estão de acordo com a visão de longo prazo traçada para a organização? E vamos nos questionar isso. A partir desse questionamento, nós vamos dar uma parada e nós vamos começar a fazer análise de ambiente. O que é análise de ambiente? Nós vamos ter que fazer uma análise do ambiente externo, como é que está o ambiente externo, e nós vamos fazer uma análise do ambiente interno, quais são minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Existe um recurso que é a matriz SWOT, que é muito utilizado, é uma matriz extremamente simples, de fácil utilização, mas muito poderosa. Nesse vídeo eu não vou falar ainda de ferramentas, talvez eu cite uma ou duas, mas eu vou gravar vídeos para vocês especificamente explicando como utilizar cada ferramenta. Siga a gente, me acompanhe no Gestão na Prática, porque nós temos muito a evoluir ainda, tá? A partir dessa análise de ambiente, nós vamos definir as características estratégicas. Então, o que é que eu quero? Quais são as características que fazem com que eu possa entregar melhor os meus objetivos? Eu preciso entender tudo. Dentro dessa análise de direcionadores, eu vou utilizar uma ferramenta que é a análise de cenários, eu vou utilizar o Business Canvas para entender o meu momento atual, para entender quem é o meu cliente, quais são os meus valores, quais são as minhas atividades chaves, quais são as minhas entregas principais. Eu vou utilizar um conjunto de ferramentas que existem, umas mais clássicas, outras mais modernas, mas eu vou utilizar esse conjunto de ferramentas, por exemplo, a matriz SWOT, a matriz BCG, a análise de cenários, o Business Canvas. Eu vou juntar esse conjunto de ferramentas e eu vou entender o meu ambiente. Uma outra questão importante é fundamental vocês saberem é o seguinte: planejamento estratégico não é atividade individual, é atividade de equipe. Então você deve realizar o seu planejamento junto com a sua equipe, porque isso vai dar uma força muito maior, isso vai dar um entendimento muito maior, isso vai fazer um planejamento muito mais rico. A partir desse entendimento dos direcionadores estratégicos, o que é que você vai fazer? Você vai definir as suas estratégias, você vai definir as suas metas, que devem estar alinhadas à visão, que deve estar alinhada à missão, que deve estar alinhada ao negócio da organização. Tudo tem que estar alinhado dentro desse processo de formulação estratégica. Por quê? Porque depois você vai alinhar a organização inteira para entregar esses objetivos e essas estratégias definidas. Então, nesse momento do gerenciamento estratégico, você vai dar um pulo aí e você vai utilizar todo esse entendimento que você teve para definir o quê? Alinha com a visão, alinha o entendimento dos direcionadores estratégicos e formula as suas metas, os seus objetivos. A partir do momento que você formulou as suas metas, onde eu quero chegar, e começa a quantificar isso que você quer chegar. E esse momento da quantificação você vai fazer aqui neste outro bloco, quando você começa a pegar a sua estratégia mais genérica e definir ela, transformar em objetivos estratégicos. Você vai começar a ter um processo muito mais palpável da sua estratégia. Então, quando você define os seus objetivos estratégicos, você começa a ter mais previsibilidade. Previsibilidade não é a palavra, você começa a ter uma estratégia, é palpável mesmo,
Porque você começa a enxergar mais claramente e de uma forma mais palpável a sua estratégia. Então, eu tenho a minha visão, eu tenho a minha estratégia que me direciona para a minha visão e agora eu transformo essa estratégia, esses objetivos estratégicos macro, em objetivos estratégicos mais detalhados. Eu começo a desenhar o meu mapa estratégico nesse momento, quando eu utilizo uma outra ferramenta que é a matriz SWOT, que é fugiu agora o BSC. Opa, quase não sai agora o BSC. Fugiu aqui. Mas você vai desenhar o seu mapa estratégico utilizando uma outra ferramenta que é o Balance Scorecard para apresentar de uma forma mais estruturada nas 4 dimensões: aprendizado e crescimento, recursos, clientes e mercado e financeira. Você vai apresentar este mapa estratégico e você vai materializar a sua estratégia. A partir daí você começa a definir o que? Você precisa reavaliar a sua estrutura organizacional para ver se está adequada para entregar aquela estratégia, reavaliar as suas políticas para ver se as suas políticas estão adequadas à estratégia e você vai definir marcos, orçamentos e metas de uma forma mais objetiva. Isso é elaborar o planejamento estratégico. Quando você chega neste ponto, o seu planejamento estratégico ele já está praticamente montado. Aí você vai fazer o quê? Você vai definir com mais detalhes o que? O seu sistema de indicadores. Como eu vou monitorar ao longo do tempo a execução desses objetivos estratégicos? Quais são os indicadores que eu vou utilizar para garantir que a minha estratégia está no rumo certo? Os indicadores, eles são a garantia, ou pelo menos o indicador mesmo, como ele fala, de que o rumo está correto. Por isso é tão importante você definir claramente os indicadores que vão ser feitos. Os contratos de resultado, você vai distribuir metas para todos os seus gestores, para toda a sua equipe. Todo mundo vai estar ciente dessas metas e isso tudo vai ser analisado aonde? Na REMAR, na reunião mensal de avaliação de resultados. A REMAR é uma reunião importantíssima, é uma reunião mensal onde todos os gestores, todos os membros da equipe vão apresentar os seus indicadores, vão apresentar análise dos resultados que tiveram naquele período, naquele mês e vão fazer juntos com você a correção de rumo para quê? Para realinhar. Por quê? Todo planejamento é perfeito até quando? Até o dia que começa. A partir do momento que ele começa, o mundo começa a agir de forma diferente do que nós planejamos. Afinal de contas, seria muito bom se a gente tivesse uma bola de cristal para saber o que vai acontecer amanhã, mas nós não temos. Por isso é tão importante planejar. E a REMAR, a reunião mensal de avaliação de resultados, ela tem justamente esse papel: avaliar o desempenho das áreas, avaliar o desempenho dos processos, benchmark, nos comparar com outras instituições, com outras áreas, e é o painel de bordo, é onde nós vamos efetivamente analisar o nosso sistema de indicadores para corrigir o rumo, para quê? Para nos direcionar, para entregar os nossos objetivos, metas e a nossa visão de longo prazo. Esse é o planejamento estratégico, é isso que você faz. Nas próximas aulas, não necessariamente seguidas, mas nas próximas aulas nós vamos detalhar cada momento desse do planejamento estratégico. Nós vamos ter uma aula para ideologia, nós vamos ter uma aula para direcionadores da estratégia, onde eu vou ter uma aula para cada ferramenta. Nós vamos falar de como construir a estratégia, os objetivos estratégicos. Nessa aula, o que é que eu quero que vocês entendam e qual é a mensagem que fica para vocês? Tudo começa na estratégia. Se você não sabe para onde vai, todos os caminhos te levam para lugar nenhum. E se você quer ser um gestor extraordinário da saúde, o seu dever de casa é: comece pensando qual é a sua estratégia, onde você quer chegar. Mesmo de uma forma empírica, você ainda não tem a habilidade, ou se já tem, comece a estruturar, utilize as ferramentas, mas defina onde você quer chegar. E de preferência defina isso junto com a sua equipe. Porque uma das habilidades que você, como gestor extraordinário, vai precisar dominar é a habilidade de formular e acompanhar estratégias. Isso é fundamental para garantir que você entregue resultados e que a sua equipe entregue os resultados combinados. Afinal de contas, se você não sabe para onde vai, se você não tem meta, que resultado você está perseguindo?
Nenhum, ninguém sabe e não dá para acordar hoje e dizer tá bom ou tá ruim sem uma métrica, sem uma combinação, sem um contrato de resultado, sem um acordo geral com a organização e com a equipe. Por isso é fundamental. Se você é gestor e lidera uma organização inteira, para onde a sua organização está indo? Qual a sua estratégia? Qual o seu objetivo? Você analisou o mercado? Você analisou o cenário? É para isso que o planejamento estratégico é importante, é por isso que ele é importante, que ele é tão fundamental dentro da formulação. Tá bom? Então, fiquem com Deus, muito obrigado. E eu queria fazer agora um convite para vocês, tá? Eu queria convidar vocês todos a participar e se inscrever no nosso canal do Telegram. Tá aqui embaixo o link do canal do Telegram. Procurem no Telegram, se vocês entrarem, procurem lá Gestores Extraordinários da Saúde. Nós temos um canal onde eu compartilho conteúdo todos os dias. Você não vai precisar ficar esperando apenas a próxima aula na próxima terça-feira para ter acesso a um super conteúdo que vai te ajudar a se desenvolver e ser um gestor melhor, se tornar um gestor extraordinário da saúde. Entra, se inscreve no Telegram, porque no Telegram tem vídeo, tem podcast, tem texto todos os dias para te tornar um gestor extraordinário da saúde. Muito, muito obrigado. Fica com Deus e nos encontramos na próxima terça-feira, na 6ª aula do Gestão na Prática com Roberto Gordilho. Valeu, muito obrigado.